Olá, professoras e professores de Informática Educativa. Eu sou a professora Jéssica Andrade, da Universidade Estácio de Sá. Desde 2011, eu venho pesquisando o uso de tecnologias na educação básica, mais detidamente na formação de professores. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a computação na educação básica. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o convite da Secretaria de Educação, na pessoa da professora Lucimar, da professora Ana Paula, que me oportunizaram esse espaço de debate, de cocriação, de construção junto aos professores de informática educativa de Duque de Caxias. Nosso objetivo principal hoje é fomentar uma discussão sobre a BNCC Computação, sobre esse complemento à BNCC, que foi promulgado em 2022 a partir de um parecer e uma resolução do CNE, e posteriormente com as políticas, os desdobramentos políticos que aconteceram nos anos subsequentes, principalmente em 2023, com a mudança da Lei de Diretrizes e Bases de Educação, com a instituição da Política Nacional de Educação Digital, a PNED. Bem, o primeiro movimento para pensar um pouquinho a nossa formação de hoje foi tentar entender a interlocução entre as políticas curriculares nacional e municipal. Com a ajuda da IA generativa de Gemini, eu trouxe essa nuvem de palavras que foi feita a partir dos objetivos propostos na matriz de competências de informática educativa, que me permitiram uma primeira aproximação com os usos e apropriações das tecnologias pensados na perspectiva da rede municipal de educação. E pensar como essa política nacional é ressignificada no campo da prática, primeiro da proposta curricular municipal e depois do chão da escola, como se pensa isso para as práticas, para as apropriações docentes, é muito importante para a gente começar essa conversa. E eu fiz alguns destaques, quando a gente pensa no uso das tecnologias, e a gente pensa até no próprio nome, da função professor de informática educativa, que remonta, o início, quando tudo começou, lá na década de 80, com o projeto Educom. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho dos antecedentes históricos da incorporação das tecnologias na escola. A gente pensa que a informática educativa ainda é muito atrelada ao equipamento das escolas, a trazer os equipamentos tecnológicos, os dispositivos, os laboratórios de informática, os primeiros computadores, como no programa Um Computador por Aluno, ProUCA. A gente pensa muito naquela informática de escritório, como diz o José Armando Valente, que é um dos referenciais teóricos da proposta de vocês para a tecnologia na escola. A gente pensa um pouquinho, além dessa informática de escritório, numa informática, numa perspectiva, numa tecnologia, melhor dizendo, numa perspectiva mais instrumental, técnica. E eu acho que, ao me deparar com um documento municipal, ao estudá-lo, articular com as atualizações que vêm sendo feitas, eu percebi algumas coisas que são importantes para a gente dimensionar a política no campo da prática. A ancoragem teórico-metodológica, os pressupostos centrais dessa política curricular, são algumas coisas que essa nuvem de palavras me ajudou a pensar. Em termos de ancoragem teórica, eu percebi que o construcionismo de Seymour Papert e a teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner, elas dominam a configuração teórica da proposta de vocês. Em termos de metodologia didática, há uma aposta na ludicidade, especialmente na educação infantil nos anos iniciais do fundamental, e o uso das metodologias ativas, em especial da gamificação. É uma abordagem pedagógica baseada nos pressupostos da inclusão e da transdisciplinaridade, e da ética, da autonomia, da criatividade e do protagonismo, discente, mas também docente. Até pela Constituição, muito antes dessas políticas mais específicas sobre uma inserção, mesmo que de forma transversal, das tecnologias nas aulas, no currículo, que desde a BNCC em 2018 a gente já tem, mas a proposta da rede de vocês é trazer como disciplina, vocês têm professores específicos, uma articulação com o NTE, os multiplicadores, desde que isso foi forjado lá no ProInfo e no ProInfo Integrado. Então, entender um pouquinho como funciona isso na rede de vocês foi importante para a gente começar essa conversa, principalmente à luz da incorporação, da efetivação da Política Nacional de Educação Digital, da PNED, e especificamente da Política Curricular de Computação na Educação Básica.
E antes da gente começar a conversar um pouquinho mais sobre o documento em si, que nos traz hoje aqui para essa formação, é interessante a gente pensar na gênese da informática educativa no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Caxias. A tecnologia sempre esteve presente como parte integrante da abordagem pedagógica e não como uma mera instrumentalização técnica. E isso é muito importante porque isso já está inserido nas políticas e programas desde a década de 80, quando se fala de tecnologia na escola. E mais especificamente quando a gente tem a BNCC da computação chegando. E, principalmente hoje, quando ela precisa ser efetivamente incorporada. Na primeira versão do documento, em 2022, havia uma página que trazia para a gente a visão dessa política curricular. Essa página ela foi suprimida da versão atual, que está disponível no site do MEC, mas eu trouxe para vocês aqui nos 2 próximos slides o que se vinha falando sobre a visão dessa política. Primeiro, como se pensa a computação? O que é a computação na educação básica? Como ela deve ser compreendida? Se pensa nela como um alicerce para a transformação social. E como ela pode se constituir um alicerce para a transformação social? A partir do fomento ao desenvolvimento de cidadãos críticos, criativos, inovadores, empreendedores e capazes de resolver problemas. A partir da compreensão do potencial da computação, mais detidamente do pensamento computacional. Isso é muito interessante, especialmente em tempos de IA generativa, pensar no computador, pensar na computação como um elemento de criticidade e não de automação do pensamento. Eu acho que o primeiro impacto da gente pensar nessa visão é essa disrupção do nosso olhar, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente também. Um aspecto interessante encontrado na BNCC Computação e que está em consonância com o documento curricular municipal de Duque de Caxias é pensar nessa perspectiva da escola conectada, plural, multicultural, intercultural, diversa e justa, e que isso se combina com os preceitos da computação. Se espera justamente desenvolver competências essenciais em computação na perspectiva de promover, de fomentar o desenvolvimento de um cidadão capaz de pensar, analisar, planejar, testar, avaliar, criar e aplicar tecnologias digitais de maneira ética, responsável, contribuindo para o protagonismo individual e do país. Eu acho que existem alguns aspectos aqui que são importantes a gente remontar, porque quando a gente pensa numa política curricular, e o documento da BNCC Computação é um documento muito enxuto, principalmente se compararmos com a BNCC geral, ela carece um pouco de uma discussão teórica, ela é muito incipiente. E essa visão que foi suprimida, inclusive, da versão atual, ela trazia alguns elementos para a gente pensar um pouquinho a partir de que lugar, epistemologicamente falando, esse documento se posiciona. Percebam os verbos com os quais essa proposta está ancorada. Uma das grandes carências, vamos assim dizer, da BNCC geral tem a ver com a questão da potência do criar, advinda das tecnologias. A BNCC geral ainda opera muito na lógica do consumidor, do usuário, e não na lógica do produtor de conteúdo, de informação, de conhecimento. Então, a BNCC Computação, a gente pode fazer uma leitura de uma perspectiva de avanço nesse sentido. Mas que a gente vai ver até que pela estruturação do documento depende muito de como a gente o lê, o interpreta e o ressignifica na prática. E para entender a política atual é sempre interessante a gente resgatar como tudo começou. Como é que será que começou essa história de incorporar as tecnologias para a aprendizagem? Como as tecnologias chegam na escola? Na década de 80, a gente tem um movimento de interlocução entre a universidade e as escolas com o projeto Educom, onde a gente teve projetos pilotos em 5 universidades para experimentar possibilidades de apropriação das tecnologias para a aprendizagem na prática pedagógica. No final da década de 90, em 1997, a gente tem o PROINFO, que tinha como objetivo central equipar as escolas com laboratórios
Posteriormente, a gente teve o ProUCA, Programa Computador por Aluno, programa de banda larga nas escolas, quando começa a se pensar que, para além de equipar, né, com hardware, a gente precisa trazer a conectividade para a escola, enfim. Então, a gente pensa na BNCC Computação hoje, sustentada pelos 3 eixos que a gente vai falar mais detidamente a seguir, mas esses 3 eixos eles começam a ser forjados logo após a década de 90, final da década de 90 e início dos anos 2000, quando o Proinfo integrado ele começa a se preocupar com a formação continuada de professores para dar conta dessas demandas de tecnologia na escola, e isso começa a ser cada vez mais sentido como a tecnologia começa a ser cada vez mais sentida como algo que precisa pertencer à integridade do processo pedagógico, e não de uma forma acessória. Então, na primeira década dos anos 2000, né, após a implementação do Proinfo e com a implementação do Proinfo integrado, né, que foi uma reedição do primeiro Proinfo, se forja o que posteriormente seria o eixo mundo digital, quando a gente começa a se dedicar às questões de hardware, de software, de representação de dados, de comunicação e rede. Já na segunda década dos anos 2000, a gente começa a consolidar o eixo cultura digital, que é quando as discussões sobre letramento, cidadania e segurança digital começam a ser fortalecidas e ganhar maior amplitude no cenário de discussão do campo. Já na terceira década dos anos 2000, a qual a gente está vivendo contemporaneamente, a gente começa a pensar mais no eixo de pensamento computacional, que é o que a gente vai falar um pouco mais amplamente hoje aqui. Tá? O pensamento computacional ele está sustentado por 4 pilares: reconhecimento de padrões, decomposição, algoritmo e abstração. Tudo isso em prol da resolução de problemas. O que é curioso é que essa dimensão da computação na educação básica ela chega agora, né, mais recentemente, especificamente com a BNCC Computação em 2022, a partir de um parecer e de uma resolução do Conselho Nacional de Educação. E nas discussões do campo, né, principalmente com o Valente, que é um referencial que eu trago muito fortemente nas minhas pesquisas, ele sempre defende, né, a ideia de o computador ser usado como um instrumento de pensar com e de pensar sobre o pensar. Né? Até mesmo a problematização do termo pensamento, né, da palavra pensamento para falar de pensamento computacional, como a gente também vê uma problematização, uma discussão do termo inteligência para falar de inteligência artificial, enfim. Ele já traz isso desde as suas primeiras discussões. Tem um texto dele, de 2016, que tem um título muito provocativo, né? Alan Turing tinha pensamento computacional, no qual ele faz uma discussão muito interessante sobre os engendramentos políticos, inclusive, existentes, né, na incorporação da computação na educação básica. Então, ele já está discutindo isso em 2016. E, anteriormente, a gente também encontra texto dele de outros autores, nacionalmente, internacionalmente, trazendo a discussão sobre a computação, que ela chega por várias vias. A robótica, a programação, né? Ela foi entrando na discussão da escola, né, como conhecimentos que deveriam ser curricularizados de diferentes formas. Hoje a gente encontra um documento norteador sustentado em 3 eixos, e esse eixo ele é o último que chega para uma discussão mais forte, né, dentro do âmbito das discussões da escola, propriamente dito, entre os professores. E essa é uma discussão premente, é a discussão que a gente se propõe aqui a ter nessa formação de hoje. Como eu já havia mencionado anteriormente para vocês, até pela sua natureza complementar, esse documento ele não se propõe a descrições densas, discussões mais aprofundadas, sobre a inserção das tecnologias na escola, sobre uma perspectiva crítica dessa inserção. É um documento mais normativo e objetivo. Como ele está estruturado? Tal como a BNCC geral. Tá? Na educação infantil se trabalha com objetivos de aprendizagem e no ensino fundamental com competências e habilidades, ou seja, baseado na pedagogia das competências. Mantém-se a mesma abordagem, né? O ponto epistêmico de partida é o mesmo. A diferença é que ela é baseada em 3 eixos, tanto a BNCC para a educação infantil quanto para o ensino fundamental. Esses eixos são cultura digital, mundo digital e pensamento computacional. Um dos diferenciais e que traz esse teor mais pragmático do documento é a utilização de exemplos de como
na prática, desenvolver os objetivos de aprendizagem e as habilidades, no caso do ensino fundamental. E no caso do ensino fundamental, ainda tem uma outra característica, né? Além de apresentar a habilidade, se apresenta a explicação da habilidade. Tá? Então vamos lá. Na educação infantil e no ensino fundamental, eu tenho os eixos: cultura, mundo digital e pensamento computacional. Na educação infantil, eu tenho o objetivo de aprendizagem, exemplos de como desenvolvê-lo, com computação plugada e com computação desplugada. Aí tem mais um movimento de disrupção, né? Eu posso trabalhar a computação sem necessariamente me utilizar de dispositivos eletrônicos. Como? Esse documento traz primeiros insights de como fazer isso. No ensino fundamental, se apresenta após o eixo o objeto de conhecimento, a habilidade, a explicação da habilidade e os exemplos, também de computação plugada e computação desplugada. Como a gente pode ver, ele tem um caráter mais de orientação prática, esse documento, e menos de discussão teórica sobre o assunto. Na educação infantil, como eu já havia dito, né, se trabalha com as premissas e os objetivos de aprendizagem, enquanto no ensino fundamental, com as competências e com as habilidades. Na educação infantil, eu queria focar aqui com vocês essa conversa nos verbos utilizados para essas premissas, né, em algumas palavras-chave. Então, na educação infantil, o primeiro objetivo é desenvolver o conhecimento e identificação de padrões, vivenciar a interação mediadas por artefatos computacionais, criar e testar algoritmos, solucionar problemas decompondos. A gente vê claramente, né, na descrição dessas premissas, os 4 pilares nos quais o pensamento computacional ele está ancorado, né? Decomposição, reconhecimento de padrões, algoritmo e abstração. Então, por mais que os 3 eixos sejam desenvolvidos na educação infantil, há um foco e há uma articulação muito intrínseca entre o trabalho que já é desenvolvido na educação infantil de exploração heurística, né, que refere-se a esse processo de descoberta, de investigação baseado na experiência, tentativa, erro, iteração, né, que é um termo, né, muito utilizado na educação infantil para trabalhar esse brincar, esse explorar heurístico, né, e também na computação, quando a gente fala de resolução de problemas. Tá? Então, essa é a primeira interlocução, assim, esse entrelaçamento que é feito entre a educação infantil, o brincar na educação infantil e a computação. Tá? E eu falo muito animada sobre essa parte porque é o meu projeto de iniciação científica no momento, que já já eu vou falar um pouquinho melhor com vocês sobre isso. Bem, nesse slide eu trago uma síntese para vocês, né, também com um apoio aí da Gemini, para a gente graficamente pensar em como esses eixos estão distribuídos e como eles se conectam, né? Então, a ideia de uma educação conectada, crítica, né, com potencial para inovação e principalmente calcada no pensar, né? Na exploração do conhecimento. Então, no mundo digital, se a gente pensa em recursos e infraestrutura, em hardware, em software, né, em reconhecer os dispositivos, a função de cada um, pensar na lógica, né, de programação, como os computadores pensam, trabalhar os comandos, né, com brincadeiras simples, desplugadas, né, desde uma amarelinha até uma utilização de blocos, de Lego, para a gente trabalhar sequência, padrões e todas as outras, né? Todos os outros objetivos de aprendizagens que estão preconizados na BNCC geral nos diferentes campos de experiência. Então, essa transversalidade da computação e como ela atravessa o currículo e atravessa os diferentes campos de experiência também traz uma possibilidade de um enriquecimento curricular muito grande. Né? Então, esse potencial a inovação não necessariamente de trazer algo completamente novo, né? Mas de explorar, de iterar algo, né? A potencialidade de algo que já é discutido, que já é trabalhado na educação infantil. Na cultura digital, um aspecto muito importante, porque cada vez mais cedo, né, as telas estão chegando nas mãos das crianças, cada vez mais novas, né? E esse mundo completamente aberto, não necessariamente seguro, principalmente para os mais novos, há que se ter uma discussão com eles sobre um comportamento seguro dentro de ambientes online,
né? A questão da privacidade, do que pode ser divulgado, do que não pode, trabalhar com narrativas, com storytelling, né? Então, o mundo digital e a cultura digital, eles são trazidos à tona na educação infantil dessa forma. E o pensamento computacional, como a gente já dialogou em slides anteriores, a gente trazer esses pilares a partir das brincadeiras, né? E por muitas vezes desplugados. Na educação infantil, é totalmente possível a gente fazer um trabalho de introdução à computação com 0 telas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. E no slide atual, seguindo a mesma lógica da BNCC geral, a BNCC Computação traz as competências para a computação no nível do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. Nas 3 primeiras competências, a gente tem esses 3 primeiros verbos: compreender, reconhecer, expressar e partilhar. Quando a gente pensa, né, na formatação de um documento curricular e a gente pensa, né, nos verbos que vão apresentar para a gente as competências a serem desenvolvidas, e quando a gente pensa nisso no âmbito das tecnologias na educação, a compreensão do que é a computação, né, do que ela se presta nesse nível de ensino, é realmente a primeira dimensão que a gente tem que pensar. Então, como isso é colocado no documento? Que a computação precisa ser compreendida como uma forma de explicação do mundo e uma forma que nos forneça elementos para analisar criticamente os impactos, inclusive, que a própria tecnologia tem em diferentes dimensões da nossa vida social. Reconhecer os impactos desses artefatos, desses dispositivos, dessas diferentes tecnologias, que elas, por vezes, são carregadas de vieses, de questões que precisam ser problematizadas. A expressão e a partilha de informações, de ideias, de sentimentos, em uma perspectiva criativa, crítica e ética responsável. Então, esse potencial criativo das tecnologias, ele fica mais aparente na BNCC Computação do que ele já estava registrado na BNCC Geral, e esse é um ponto interessante a tratar. A partir da terceira competência do ensino fundamental, fica muito claro que a proposição da BNCC Computação, ela traz uma dimensão de criação e de autoria muito mais fortemente marcada para esse nível de ensino, para esse segmento. Na competência 4, se fala em aplicar princípios e técnicas de computação na identificação de problemas e criação de soluções computacionais. O contexto de inovação se faz trazendo o que a computação, principalmente em níveis de automação, de automatização de processos, pode beneficiar diferentes dimensões da nossa vida social. Na competência 5, em avaliar as soluções e processos envolvidos na resolução computacional de problemas de diversas áreas de conhecimento, fazendo com que os indivíduos sejam capazes de construir argumentações coerentes e consistentes com respeito à diversidade. Esse é um ponto importante porque traz luz a uma discussão que é premente nesse campo, que é a discussão do viés algorítmico, do racismo algorítmico, da soberania digital e da autoria, né? Em tempos de IA generativa, é sempre muito importante, né, a gente discutir a nossa humanidade, como ela fica posicionada quando algumas das características mais inerentemente humanas são atravessadas pelo uso das tecnologias. E como a gente trabalha isso e forja isso nos nossos alunos, na construção emancipada dos nossos alunos desde os anos iniciais. Como eu já havia dito anteriormente, apesar de não haver uma discussão teórica muito grande dentro desse documento, ele tem uma proposição mais objetiva, né, mais pragmática, a própria escrita das competências, algumas delas, nos dão algum norte, né, algum horizonte para pensar que abordagens pedagógicas seriam mais aderentes a determinados contextos e níveis de ensino. No caso da competência 6, desenvolver projetos baseados em problemas, desafios e oportunidades que façam sentido ao contexto de interesse do estudante, com vistas a, por exemplo, a automatizar processos em diferentes áreas, sempre baseados em princípios éticos e democráticos e sustentáveis, nos traz, né, a possibilidade de pensar em abordagens, né, ancoradas na aprendizagem baseada em projetos, na aprendizagem baseada em problemas ou em desafios.
Na sétima competência, agir pessoal ou coletivamente com autonomia e responsabilidade na tomada de decisões. Então, a interface que é feita entre computação e educação básica sempre parte do pressuposto de uma proposição para a resolução de problemas, e todos os elementos que vão entrar à tona convergem nesse sentido da resolução de problemas. No ensino fundamental, por exemplo, as discussões sobre o mundo digital, a cultura digital e o pensamento computacional são ampliadas em nível de complexidade. Com as crianças maiores, no âmbito da discussão no mundo digital, por exemplo, a gente pode discutir de forma mais aprofundada sobre os crimes de internet e sobre mecanismos de segurança na internet, desvendando um pouco melhor a caixa preta do computador, como eles funcionam, como as informações ali são processadas e como a gente pode ter um domínio maior do código técnico. Esse domínio maior do código técnico nos permite maior criticidade. E essa criticidade é um princípio fundamental para que no âmbito da cultura digital a gente discuta o uso ético e responsável na inteligência artificial e da produção de algoritmos sem vieses e sem racismos embutidos na sua gênese e na sua construção. No âmbito do pensamento computacional, as ferramentas de modelagem visual, por exemplo, para crianças, que vão combinar diversão, tecnologia, permitindo que elas criem histórias, personagens, cenários de forma intuitiva, autoral. Existem muitas ferramentas gratuitas, existem jogos bastante populares conhecidos, e algumas ferramentas muito conhecidas como o Minecraft, o Tinkercad, que são ideais para trabalhar com blocos, com geometria, enfim, trazendo a ludicidade para esses processos e uma abordagem mais próxima do cotidiano das crianças e dos adolescentes, trazendo um engajamento maior com elementos de gamificação, por exemplo. Bem, depois de trazer um pouco dessa sistematização do conhecimento sobre a BNCC Computação, eu fiquei pensando em como articular isso no contexto da prática do professor de informática educativa com atividades de computação desplugada. Pensando primeiro nos desafios e depois nas potencialidades, porque apesar da computação desplugada trazer, e eu já antecipo uma potencialidade, que é de democratização do conhecimento sobre computação, de você começar essa conversa de uma forma pouco ou nada dependente de dispositivos eletrônicos, existem alguns desafios que precisam ser superados. O primeiro é a disrupção, no sentido de que muitas vezes na escola, e nós enquanto professores mesmo, pensamos na informática educativa e na computação no contexto da educação básica como algo que depende exclusivamente de dispositivos eletrônicos, especificamente do computador. Então, pensar uma computação de forma desplugada para além de um conceito, de uma possibilidade, é um movimento, que é inclusive internacional. Ele chega no Brasil, existe um site dedicado à computação desplugada, que foi traduzido pela Unicamp, se eu não me engano, a partir de um movimento internacional de computação desplugada. Então, acho que o primeiro desafio é a gente pensar na possibilidade de discutir computação e de fazer computação na escola de forma desplugada. O segundo desafio, que está vinculado ao terceiro desafio, é a questão do ancoramento teórico-metodológico. Ainda há uma lacuna de discussão no campo sobre computação desplugada, de uma forma geral, mais ainda na educação infantil e nos anos iniciais. A gente tem uma produção muito maior, e isso é resultado de revisão de literatura que venho fazendo junto com os meus alunos de iniciação científica e de pós-graduação. A gente tem uma lacuna de discussão no campo sobre computação no geral, mas sobre computação desplugada especificamente, no âmbito da educação infantil dos anos iniciais do fundamental. Então, esse é um desafio, que se desdobra num outro desafio, que é a gente encontrar com facilidade repositórios, uma curadoria de qualidade de recursos de aprendizagem para a computação desplugada, para incorporar a computação na educação básica de forma desplugada, que tem como potência justamente essa democratização do conhecimento e do acesso ao conhecimento sobre computação, a possibilidade de incorporar a computação sem necessariamente depender de dispositivos eletrônicos de acesso à internet, por exemplo. Acessibilidade e inclusão,
né? Porque eu coloco todas as escolas, sejam elas mais distantes, com melhor acesso à internet ou não, todas elas podendo desenvolver atividades de forma desplugada e oportunizando a aprendizagem de computação para todos os seus alunos. É claro que, em paralelo a isso, né, a luta por equipar todas as escolas de uma maneira equânime e de ofertar um bom acesso à internet a professores e alunos também precisa ser continuada. E a característica da interdisciplinaridade, porque como a gente viu, a BNCC Computação, em nenhum momento, ela preconiza a criação de uma disciplina. Então, há uma perspectiva de se trabalhar isso de forma transversal. Então, é importante que todos os professores estejam engajados no sentido de entender como isso atravessa todos os conhecimentos, né? E o professor de educação, de informática educativa, esse também é um ponto importante para se pensar em como eu trabalho isso de forma interdisciplinar também na minha disciplina de informática educativa, como eu trago os diferentes campos do conhecimento para a minha aula, para a inclusão das tecnologias, de forma, né, atravessada e transversal aos diferentes campos do conhecimento, trazendo uma integralidade do conhecimento, recuperando, né, possibilitando uma recuperação da integralidade do conhecimento. E aqui eu trago para vocês uma de algumas iniciativas que existem de repositórios que reúnem alguns recursos, alguns materiais para trabalhar a computação desplugada na educação básica. Eu venho desenvolvendo, como eu comentei, um projeto de iniciação científica. Esse site ainda está em desenvolvimento, é o site infanciadesplugada.pro. Nele vocês podem encontrar um banco de práticas, curadoria de perfis, canais, jogos, livros, podcasts, vídeos, documentos e artigos sobre computação na educação básica, ainda está começando, né? A gente está começando com informações mais direcionadas à educação infantil, a gente está começando a alimentar a plataforma com material para os anos iniciais a partir do segundo semestre, e a ideia é que o projeto continue, chegando até os anos finais do ensino fundamental e ensino médio, completando todo o ciclo da educação básica, trazendo uma possibilidade, um espaço de discussão teórico, conceitual e metodológica de como a gente pode abordar de forma crítica o uso das tecnologias na escola. Bem, eu queria mais uma vez agradecer a toda a equipe da Secretaria de Educação de Duque de Caxias, agradecer muito ao Lucimar mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre essa história de computação na educação básica, de como isso movimenta e dinamiza os nossos olhares para outras formas de pensar uma escola inclusiva, justa, democrática e conectada. Um abraço e até a próxima!